Olá pessoal, estamos começando mais um podcast, recebendo desta vez Diego Braga, diretor técnico da Desolare, e tratando de um tema muito importante que é empreendedorismo e energia solar. São duas agendas da geração Z. Na Sim, realidade, vai ter uma conversa aqui de alguém da geração X com alguém da geração Z. mas seu espírito é totalmente jovem, Arnaldo. Então, mas somos diferentes na concepção de construir, mas eu busco, na realidade, acompanhar você. E a gente, quando vê um alagoano, com alguém da geração Z, abrindo novas fronteiras, trazendo uma agenda da sustentabilidade para o nosso Estado, trazendo uma pauta nova e com novos mecanismos, a gente se interessa muito em conversar. Empreendedorismo é uma saída, nós temos visto que para Alagoas essa área de serviços é uma área de grande expansão, está sendo a cara de Maceió e de Alagoas. Nossa economia está saindo de um modelo onde o setor primário foi muito importante e hoje está cedendo espaço para o setor de serviço, e o Diego representa um pouco essa nova fronteira da economia alagoana. Vamos, antes de começar, eu gostaria de agradecer a CEUNI, que está nos abrindo esse espaço para nos recepcionar, e começar um pouco com a sua apresentação. Sim, com certeza, né? Primeiramente, queria agradecer o convite, Arnaldo. O pessoal, toda a equipe técnica do Pod Arnaldo, né? A Cione Jamilson, também, nosso né? Jamilson. Nosso Jamilson, grande Jamilson. Carlão também, que está ali na expectativa. Né? Agradecer demais o convite, é sempre bom tratar sobre esse tema, passar um pouco da história da gente, né? Passar um pouco de sustentabilidade, como a gente está com essa preocupação com o meio ambiente, com a economia também, né? Queira ou não queira, a gente traz um benefício financeiro para o consumidor final. Né? Então é importante a gente estar sempre levando à tona esse tema, sempre estar disseminando essa informação, né? Para chegar cada vez mais a mais ouvintes, né? A mais gente. Na realidade, a gente sente essa carência, Diego, aqui no Estado. Inclusive, eu como educador, a gente, no curso de economia, militei por mais de 35 anos na Universidade Federal de Alagoas, e a gente sempre colocava a necessidade do empreendedorismo. E você foi um pouco o empreendedor feito no suor. Na luta, no na suor, luta. né? Errei bastante. E isso é muito importante para trazer para a geração Z como é que se chegou a um estágio desse. Hoje, uma empresa que representa só empregos diretos responde por quase 80 a 100 empregos diretos. Sim, a história é um pouco louca, digamos assim, né? Eu comecei na marra, né? Eu sempre fui aquele cara que não fui um aluno ruim, mas também não fui um aluno bom. Então, sempre fui aquele meio termo. E aí, meu pai sempre estava naquela pegada de concurso público, da estabilidade, e eu sempre lutando contra essa onda. Né? A minha geração era concurso, já está batendo na gente. Mas parecido com meu pai, mais ou menos a sua idade, então tem essa crença, tem esse histórico já na geração de vocês. E aí eu nunca fui muito de ter horário, aquela rotina, ir trabalhar, voltar, ter aquele valor fixo por mês, aquele compromisso diário. Eu sempre fui muito mais flexível, né, com relação aos meus horários, tudo isso, e isso nunca me motivou. E aí eu sempre quis empreender, só que tive vários insucessos. Teve alguém que impulsionou isso? Porque a família pesa muito Meu pai. nas nossas decisões. Ele também impulsionou para você sair da caixinha? Meu pai empreendia, mas queria que eu tivesse algo estável, né? Então é meio que contraditório, mas ele queria meu bem. Eu sei disso, até hoje agradeço demais a ele por tudo que ele fez, né? Por todo apoio, direto ou indireto. Mas voltando ao tema, eu tinha esses espelho em casa, mas em contrapartida tinha esse espelho que queria me direcionar para o outro caminho, né? E aí, nessa estrada, eu tive vários insucessos, cheguei a quebrar por algumas vezes, né? Passei por alguns processos depressivos, enfim, mas uma coisa que eu sempre tive em mente foi que eu nunca desisti, né? Por mais que eu tivesse
todo o meu pensamento, toda a minha mentalidade contra algo, ainda busco esse algo, né? Não sei explicar o motivo, mas é algo mais forte, me trouxe a superar todos esses desafios que eu já vivi, né? E essa caminhada foi só ou foi junto com grupos? Não, eu sempre tive sócios, né, em todas as minhas operações, em todos os meus sucessos, né, que teve coisa boa também, que a gente conseguiu alavancar um pouco, mas não fez mais sentido permanecer naquela operação, enfim. E aí surgiu o Show, né, que é meu atual sócio, né, tornou-se um grande amigo, um irmão. Então, antes disso, você teve outros empreendimentos? Tive algumas operações na área de construção civil, na área de conveniência de posto de gasolina, na área da prestação de serviços, né, domésticos, mas tudo isso não deu certo, né, e só me trouxe dor de cabeça, estresse, mas encaro também como um grande aprendizado, né, porque tudo que eu tenho hoje, toda a expertise que eu tenho hoje foi graças a esses tocos que eu levei lá no passado. Dizem que a profissão de engenheiro é o faz tudo, né? Eu também sou engenheiro, nós somos da mesma profissão. Me tornei economista para não ser enganado por eles. Mas, realmente, a gente se adapta com muita facilidade. Ao meio, né? O meio. A gente consegue perguntar muito bem. E aí, o que acontece? Lá atrás, Diego não era engenheiro, um pouco da história da Solari, né? Partindo do que a gente vive hoje, né? Há 8 anos, aproximadamente. Então, Diego não era engenheiro, eu já era engenheiro, Diego precisava de alguém para assinar os projetos que ele fazia para um terceiro. E aí a gente começou essa amizade, estreitar mais esses laços, profissionalmente falando, né? E aí começou a seguir, só que a gente viu que o negócio não tava legal, né? A gente viu que não ia ter uma direção legal, e aí eu tive a atitude de buscar um curso em São Paulo, lá em Sorocaba. E aí seria um curso profissionalizante. E como chegou a Sorocaba? Pesquisa. Internet. Pesquisa. Já estava na... Pesquisei bastante, e aí eu lembro que isso foi numa época em que eu tinha acabado de ter outro sucesso profissional, que tinha algo paralelo a essa parceria com o Diego. E eu lembro, não esqueço como nunca isso, eu estava na sala, pedi meu pai uma nova oportunidade na área de empreendedorismo, né? Meu pai disse que seria a última vez que ele iria investir em mim nessa área. Disse, pago sua passagem, pago seu curso, estava liso. Só tem passagem de ida, de volta. De volta, e aí a gente vai e faz o curso, já cria a The Solari Line, já criou logomarca, já criou o nome no meio do caminho na ida, já formatou toda como seria a empresa lá, e voltou com vontade de fazer acontecer, né? Já tinha experimentado? Já tinha experimentado, mas essa experiência que a gente teve no setor não foi tão legal, porque a empresa que a gente prestava serviço, ela deixou uma péssima experiência aqui no mercado, né? Então a gente volta com o mercado novo e com disseminado uma péssima experiência, uma péssima noticiário sobre o mercado, né? Então, como é que a gente vai lutar agora? Principalmente com essa barreira cultural que a gente tem um pouco no Nordeste, né? O pessoal um pouco mais fechado à inovação, né? Graças a Deus isso vem mudando, né? Devido a vários jovens que vêm encabeçando essa mudança tecnológica, acredito também, né? A tecnologia vem avançando e vem fazendo com que a gente mude um pouco o mindset e abra mais a cabeça, né? Graças a Deus isso vem acontecendo. E aí a gente pegou um mercado um pouco queimado, digamos, e novo. E aí? O que fazer? E aí Diego começou a rodar nas residências, distribuir panfleto, e todo mundo, legal, gostei da ideia, vocês são jovens, confio em vocês, passaram confiança, mas onde é que vocês tinham instalado? Qual o case de vocês? A gente não tinha um painel instalado. A empresa que a gente prestou serviço entregava painel, entregava parte do equipamento, mas nunca colocou nada em operação, né? E isso causou uma desconfiança, causou um desconforto no mercado. Quantas empresas atuando no mercado? Acho que só tinha gente mais uma ou duas no máximo. Mas acho que não era nem empresa, eram autônomos, né? Na verdade, eram engenheiros que começaram, viram um setor... Foram visionários, na verdade, né? Acredito que essa seria a palavra correta. E aí a gente teve uma ideia. Vamos pegar um dos clientes que foram lesados por essa empresa, vamos ver o que falta, vamos terminar a instalação desse cara, botar para rodar, que vai ser nosso primeiro case. Então essa barreira do primeiro projeto a gente supera. E aí a gente cobrou, acho que na faixa R$ 5.500, fez um cálculo errado,
Gastou quase 10 mil para poder construir. Gastou quase 10 mil para poder terminar a usina do cara. E aí a gente terminou, nosso primeiro cliente até hoje, inclusive foi na empresa recentemente, 8 anos depois. Ele teve um problema lá junto à concessionária de energia, que danificou alguns equipamentos. A gente foi lá, fez um laudo elétrico para ele, um parecer técnico para ele correr atrás de prejuízo, reaver o prejuízo que ele teve. E é nosso amigo até hoje, o grande senhor Bezerra, né? A gente é muito Também grato foi a ele. a âncora, né? A âncora. A gente fica muito grato a ele. Foi o nosso primeiro sistema, 8 anos atrás. E aí a gente entendeu que existia um mercado de clientes em que não tiveram a usina em operação devido à falta de prestação de serviço dessa empresa que a gente prestava serviço. E aí começou o boca a boca e começou a ir atrás desses clientes. Então, o nosso começo da Desolare foi refazendo trabalho, digamos assim. Um retrofit ou, às vezes, gerando do nada. Onde o cara tinha um contrato, tinha pago, mas não tinha entregue nada pro cara. Então, a gente foi lá, fez a venda. Então, a gente começou a quebrar essa barreira da insegurança e essa barreira do primeiro projeto, né? Do primeiro case, de referência. Mas você tinha já domínio de toda a cadeia de suprimento? Nada. Tudo do zero. Comprando ferro a ferreiro. Eu subia em telhado, furava a parede, quebrava a parede, né? Diego ficava mais na parte de projetos, mas também metia a mão na massa. Então era eu, que sou o Braga, né? O Uchoa e o Wagner, que é o nosso primeiro funcionário, está com a gente até hoje. Então, eram nós três que fazia acontecer e fazia tudo, né? Era eu empreendedor, né? Que a gente chama. E hoje, por exemplo, como é que está hoje estruturado a Desolare, né? Porque na realidade vocês foram tudo, né? Acredito que na parte de gestão, na parte sim, de projetos. Como é que hoje está departamentado? Fazendo analogia ao futebol, a gente batia escanteio, corria para cabecear, fazia o gol, comemorava, enfim. A gente era tudo. E hoje a Desolare tem uma estrutura muito legal, né? Hoje a gente tem departamentos, a gente tem o setor comercial com aproximadamente 10 pessoas internas, com 12 pessoas externas. Existe o supervisor comercial, existe um departamento de pós-venda, existe um departamento de suporte técnico, existe o departamento de engenharia, existe o RH, existe o financeiro, né? E existe na linha de montagem hoje aproximadamente diretas e indiretas 50 pessoas. Né? Então, é uma estrutura bem robusta para poder dar o suporte. Né? Eu estou imaginando uma pessoa que está nos ouvindo aqui e quer começar. Tem muitos jovens. Eu trabalho sempre com a juventude, que é um pouco que me alimenta. Né? Ela tira a gente da inércia. Né? Me permitiu sair do mundo analógico para entrar no digital. É a sua geração, a geração Z. Sim. Né? Que nos fazem esse impulsionamento. Eu pergunto para quem está nos ouvindo, quer dizer, quem estruturou? Como é que saiu essa estruturação? Foi uma capacitação? Teve apoio de algum organismo, Sebrae, para você departamentalizar ou estruturar a empresa? Como é que saiu de uma empresa de 2 cabeças para hoje várias 80 cabeças, pessoas? Né? Busca de conhecimento, viagens, cursos, consultorias, network. Graças a Deus a gente foi muito bem recebido pelo mercado, tanto aqui como externo. Tem muita parceria com o mercado a nível Brasil, né? Eu tenho amigos no Pará, tenho amigos no Sul, tenho amigos em São Paulo. Então, graças a Desolare, eu consegui conquistar isso tudo. E aí, trocando ideias, experimentando, tentando, validando, a gente sempre põe em prática alguma coisa, não deu certo, pivota ela, tenta novamente, tenta de uma forma diferente. A gente quebrou muita cabeça para chegar onde está hoje. Vem quebrando, né? Porque a Desolare está em expansão, a gente já está mudando para a sede. Então não teve um modelo pronto para... Não teve receita pronta, pegou, não. Foi mão então, na massa, indo em São arregaçar Paulo, a manga. pegou uma empresa que já tinha isso tudo. A gente contratou consultorias, a gente trocou conhecimentos, a gente se capacitou. Foi muita hora aula, foi muita viagem, foi muito... Até hoje, né? Até hoje. Imagino a gente não pode parar. A gente não pode parar. Eu acho que conhecimento nunca é demais. Você tem que buscar conhecimento, né? E aí, essa troca fez com que a gente chegasse onde está hoje. E toda viagem que a gente faz, a gente traz algo novo, a gente começa a criar um incômodo no time, um incômodo na gente, né? Entre eu e Diego, a gente
conversa muito, a gente briga muito, né? Briga no bom sentido da palavra, de discutir ideias, de trazer inovação. Então, hoje a gente já está com a Desolare um pouco mais consolidada com o mercado residencial, né? Que é o nosso grande foco, desculpa. E aí a gente entende que existem outros braços voltados à eficiência energética. Então a gente já tem com a mobilidade elétrica aí avançando, carregadores veiculares para condomínios, para empresas, para parte de hoteleira, né? A gente já tem com o Mercado Livre de energia, a Desolare já está com a comercializadora, já está formatando isso, né? Então a gente já tem um braço na Desolare de gestão e eficiência energética, gestão de energia, né? Então a gente já tem uma parte de off-grid com sistema de bateria, ou seja, né? você está acompanhando todo a gente tem que o acompanhar o mercado. desenvolvimento do mercado. Exatamente, Arnaldo. Ou seja, a gente tem que estar acompanhando. Se não tiver esse entendimento do caminho por onde anda o mercado, desde a questão legislação, hoje que está sendo trabalhado, novo modelo energético, tudo vocês estão antenados, pelo que Sim. A gente está... Tudo isso é incômodo que a gente cria e tenta validar as ideias, né? Eu falei até no início que a Desolare está consolidada nesse mercado residencial. Eu disse, não, só me corrigindo, hoje a gente sempre pensa em como quebrar a Desolare. O que aconteceria para quebrar a Desolare hoje? Porque aí é a coisa que eu vou fazer para evitar isso. Análise de risco sempre. Semanalmente, diariamente, mensalmente, a gente tem que estar fazendo isso. Hoje o setor público já está inovando com isso. Hoje projetos, recentemente a gente esteve envolvido na elaboração de alguns projetos públicos, eles já exigem uma análise de risco, uma avaliação de risco para aprovação dos recursos. Esse mercado público é interessante também. A gente está começando a namorar ele, está começando a estudar em como fomentar isso aí, em como a Desolare fazer parte disso, até porque foi uma coisa que a gente nunca teve como idealização e hoje já chegou nesse nível, né? Hoje a gente já pensa diferente para esse mercado. É um mercado bem legal de se trabalhar. Eu entendo que, por exemplo, que tudo isso teve quem está nos vindo já está dizendo, olha, não é chegar, se apresentar e no outro dia tá subindo num cavalo selado. Não é receita de bolo, não. Você vai ter que toda essa capacitação, um processo contínuo de aprendizado, atualizado, conectado com as inovações nesse processo. Obviamente, todo negócio ele tem que ter um resultado. Sim. Né? E qual é o resultado que hoje se apresenta? Que as pessoas sempre dizem, é vantagem ir migrar para o setor de energia solar, eu vou precisar colocar uma planta, uma unidade descentralizada. Eu queria que você explicasse um pouco a vantagem, inclusive... Vamos lá. O ponto de partida seria uma média de consumo do consumidor, né? A base é isso. Ou a gente pega a conta de energia e faz essa análise, ou dimensiona de acordo com o projeto elétrico, ou existe uma informação legal no setor, né, para o público, e hoje já tem muita gente instruída, né? Hoje já tem muita gente que já sabe o que quer, então ela já vem direcionada para uma determinada potência, determinado consumo, e já passa isso para a gente, né? A gente só discute um pouco se realmente é necessário aquilo, não é, porque a Desolare sempre cresceu e vai crescer sendo honesta, né? Sendo sincera, sendo transparente ao máximo com o consumidor final, né? E existe hoje um ponto um break-even point, ou seja... Para a Desolare hoje acima de 300, 250 kW, né? Daria uma conta em média hoje de R$300 de energia. Então esse é o nosso público-alvo. Passou disso, a gente já está feliz, já está querendo instalar projeto aí. Então, E que tem viabilidade. Então, Arnaldo, com relação à rentabilidade, à seguridade que a Solar nos dá hoje, não tem nada parecido com um investimento. Não é vendendo meu peixe, né? Mas é a realidade. Hoje a gente tem paybacks em 2 anos, 1 ano e 9 meses, né? Então, acho que não tem nada parecido. Onde é que você tem o investimento, tem o bem, né? Tem a seguridade e você tem o retorno do investimento em 1 ano e 9 meses seguro, de forma segura, né? Porque por mais que tudo der errado, você ainda tem um bem, que é muito difícil dar errado, né? Hoje a gente propõe uma economia de até 90% na conta de energia, né? Hoje a gente tem modelos em que você tem economia sem fazer R$1 de investimento, né? Então é um setor que ele tem
Pode falar, você falar, Arnaldo. Pode. Então, é um setor que ele tem muita maneira de contribuir com a sociedade, com a economia, com sustentabilidade, enfim. É muito benéfico. Hoje a Desolare tem um volume médio de 100 a 120 projetos mês, né? Então isso é um crescimento importante. Se você pensar que há 2 anos atrás, 3 anos atrás, a gente vendia 6 a 10, então a gente aumentou em 10 vezes, né? 20 vezes o... E falta uma questão que a gente tem observado. Eu fiz recentemente um projeto público, né, de envergadura importante, em cima, né, um atra solarimétrico muito importante para o aproveitamento, e a gente não vê o aproveitamento de nada onde a gente precisa de energia. Sim. O setor público, a gente sente essa dificuldade. Vocês veem um pouco de auxiliar. As contas hoje do setor público é muito importante para vocês entrarem. Como é que está esse namoro com a área pública, com os equipamentos? A parte pública desperta ou não tem? Não, hoje existe, está forte, né? A Desolare quer muito, só que existe toda uma estruturação para a gente chegar nisso, né? Então, a parte documental, a parte... As prefeituras hoje, vocês têm atendido alguma? Sim, começou-se um namoro, começou-se a estudar, começou a participar de alguns projetos. Mas muito pontuais. Pontuais, né? Sempre existiu procura, mas a gente sempre preferiu dar atenção maior para a parte privada, né? E agora... Até porque está aquecido, está puxando... Exato, o mercado está aquecido, né? A gente tira muito como exemplo o ano de 2022, desculpa, antes da taxação, né? Da Lei 14.300, a gente tirava pedido de solar. O cliente já sabia o que queria, que veio a informação para esse cliente, o cliente já sabia o que queria, então a gente vendia esse esquema como água, né? Parou a lei, o mercado deu uma deflação absurda. Foram 3 meses que só ficou quem tinha estômago e quem estava estruturado para isso, né? De certa forma, ele fez uma limpa no mercado, que é muito aventureiro, né? Que o mercado está totalmente aquecido, como eu falei, era só tirar pedido. Então, hoje passou-se por uma venda mais consultiva. Hoje você tem que entender um pouco mais de produto, entender um pouco mais dos benefícios fiscais, das tarifas mínimas que você vem a pagar, de como é que a lei vai intervir na tua economia. Então, a venda é muito mais consultiva hoje. Então, a gente precisa se capacitar, a gente precisa surfar essa onda de educação, né, do próprio colaborador nosso, para poder chegar nesse nível que a gente está hoje, de 100 a 120 projetos mês, né? E aí, consolidando essa parte, que ela está um pouco mais estruturada, a gente viu essa parte pública e disse, vamos para cá. É um mercado que nos interessa. A gente sempre olhou para ele, mas nunca com a ação e a intenção que a gente está hoje, né? Então, a gente estruturou a Desolare e já está em pé de a gente começar a atuar mais forte nesse mercado, né? Que é um mercado bastante interessante, né? Gerar economia para o município, a parte social que isso vai trazer. A gente está com ideias de formar pessoas no município em que a gente vai fazer essas instalações, então capacitação, geração de emprego e renda, exato, na veia, né? No local, em loco, né? E contribuir com a parte humana, né? Eu estou contribuindo com a formação de um ser humano, estou capacitando o ser humano para o mercado de trabalho, né? Acredito que a gente vem para esse mundo para inspirar pessoas. É o meu grande propósito, né? Fazer pessoas crescerem profissionalmente, pessoalmente, enfim. E hoje é bem um legado que a gente quer deixar na Desolare. A gente diz que a Desolare é uma escola. Todo mundo que passa por lá cresce, de certa forma, né? Lidar com o cliente hoje está muito mais ativo e reativo, né? Está muito mais ansioso com essa aceleração do mundo. Hoje a gente acelera um vídeo que vai assistir, acelera um áudio que vai escutar. Então, a gente quer cada vez mais a entrega maior dos resultados, do problema, enfim. E aí, essa pressão do cliente, essa... Dia a dia, né? Dia a dia. Tratar com o cliente, tratar com companheiros de trabalho que também estão nessa aceleração, metas que a gente põe dentro da empresa, objetivos, onde a gente quer chegar, né? Planejamento estratégico. Então, a gente deixa muito aberto para todos os colaboradores que querem crescer, né? Basta, você tem que querer, né? Não basta a gente dar a cenoura, né? A gente tem que fazer com que você vá atrás também. Processo. Uma outra questão, mudando um pouco de pauta,
A gente sempre está discutindo a questão tributária, né? Há uma reforma tributária que vem aí, isso pode repercutir na competitividade do sistema, em termos de carga? Sim, acredito que sim. Hoje, no cenário financeiro, é o melhor cenário da solar, né? Hoje os preços despencaram, hoje é o melhor momento de você adquirir o sistema de energia solar, então você que está nos assistindo, faz orçamento, porque é o melhor momento para você investir em energia solar. Os preços estão na baixa histórica, né? Nunca teve tão barato você ter um sistema de energia solar. Então, payback reduzido, né? A tarifa de energia aumentando, então não existe momento melhor, né, para você adquirir energia solar, né? Visto a escassez hídrica que a gente teve recentemente, agora não teve essas trágicas enchentes, enfim, mas encaro como se sim, o preço tende a subir, né? O preço tende a subir não só por questão de carga tributária, mas porque é oferta e procura mesmo. A procura vem baixando um pouco, depois de 2022, né? Muita gente já instalou o sistema de energia solar, né? Hoje acredito que a gente tenha perto de 150 mil residências em Alagoas com energia solar. Não só residências, né? 150 instalações, 150 mil instalações ao todo, então é um valor expressivo, né? O mercado hoje vem crescendo ano a ano, dobrando às vezes de tamanho, então é oferta e procura. Havia uma discussão sobre a questão da concessionária, não queria entrar em debate, mas vocês teriam que alimentar-se sempre no sistema ou você torna já independente? Torna-se independente e isso vai ter um mercado, acredito muito nesse mercado que vai estar surgindo, né? Além do mercado livre, existe o mercado off-grid, que é sistemas com bateria, né? A bateria vem despencando o preço, né? Então, quando a gente começar essa curva de que a bateria reduza o seu valor, chegue com um preço mais agressivo no mercado, a gente já tem uma parte de investidores híbridos em que a gente já está fazendo algumas instalações prevendo essa baixa da bateria e esse incremento da bateria em alguns sistemas. Então, a partir do momento que você tem esse sistema híbrido, você pode ficar livre da concessionária, né? O híbrido ou off-grid, você começa a ficar independente energeticamente falando. Energia firme, né? Já começa a ter uma energia firme constante. Sim, o Mercado Livre também vem crescendo, né? Hoje ele abriu para consumidores que têm subestação própria, 2024. Previsão é que até 2028 você abra para o consumidor B, né? O B optante, classificado como B, então a baixa tensão B, então residências, comércios. Já vão entrar no Mercado Livre, a previsão é essa. Acredito que demora mais um pouco, mas é a estimativa de mercado, né? Então, você vê que cada vez mais a concorrência está abrindo. A tendência é que você tenha uma redução no preço da energia, né? Como eu falei anteriormente, é oferta e procura. Quando a gente fala em desenvolvimento de um país, assim, a gente que está militando fora vê sempre um potencial muito grande. Em termos de Estado, fala muito, quando a energia solar associa muito a Pernambuco, principalmente Ceará, Minas Gerais. Existe alguns estados que têm maior DNA para o desenvolvimento dessa energia. Como é que está o mercado ou você não? Minas disparou, né? Porque Minas teve muito incentivo de CMS, né? O governo. Parece que ele é bem pujante. Minas hoje é o número 1. Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul está na frente da gente. Rio Grande do Sul, pronto. Que interessante. Rio Grande do Sul, que a gente tem um índice de solar, uma incidência solar bem menor que em Alagoas, está na frente da gente, né? Então, a gente tem um poder de crescimento absurdo, né, no nosso estado. Eu acredito muito no bairrismo, acredito muito no empreendedorismo local, acredito muito que a gente pode levantar essa bandeira, levar essa bandeira, né? Então, Alagoas tem muito a crescer, tem muita gente aí que é mal assistida, né? A gente entende que falta muito... O poder público entrar nessa linha, aí que eu ia chegar. Nessa agenda. É interessante não só a iniciativa privada levar a informação, mas o poder público também. Então, a gente pensa em fazer parcerias com municípios, de levar essa bandeira da sustentabilidade, levar essa bandeira da economia, da energia limpa, renovável, né, para fomentar a economia local, com a capacitação da mão de obra local. Acho que tem muito nexo, muita sinergia, né, em tudo isso. Diego, o nosso tempo foi muito agradável. O papo, quando é bom, passa rápido, né? Já estou aqui levando o puxavão de orelha do Jamilson pelo nosso tempo
Mas, na realidade, eu queria aqui agradecer demais essa conversa. Você conseguiu mostrar para quem está nos assistindo e para o público mais jovem, né, como a gente empreender, qual é a vocação de Alagoas. Quando se fala em Alagoas, não, Alagoas é funcionário público. Não, a gente tem um potencial empreendedor muito grande e você está sendo um pouco espelho para essas gerações. Primeiro, foi muito importante não só da gente tratar do empreendedorismo, ter uma visão da dinâmica do setor, você conseguiu passar para todos nós, e também a questão da agenda não só ambiental, social e econômica em termos de rentabilidade do setor. Então, eu queria agradecer e deixar para você as últimas considerações finais, né? Então, eu que agradeço, Arnaldo. O tempo é um pouco curto, né? A gente tenta passar o máximo de informação, o máximo de experiência. Eu sempre levo essa bandeira comigo, de passar um pouco do que eu já vivi para você aprender com o erro dos outros, né? Não aprender errando, né? Então, falar um pouco da minha história, da Desolare, foi um pouco curto. O papo, quando é bom, né? Acho que você é uma pessoa de energia muito boa, e você fica meio que solto aqui para poder, bem à vontade, para poder conversar até sobre detalhes pessoais, né? Agradeço demais o convite. Estou aí para próximas, né? Conto com você nessa disseminação de informação, um trabalho fantástico que você vem fazendo, né? E agradecer o convite, de coração, foi muito feliz, foi um tempo muito, muito precioso para mim e de grande aprendizado, tá? Muito obrigado, Arnaldo. Obrigado.